Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que dia agitado com muitas informações de mercado. Por exemplo, o Santos inovou, contratou o Tite sem o Tite. Eu vou te explicar essa história. Fernando Diniz muito próximo do Vasco e o Dudu de saída do Cruzeiro. Meu Deus do céu, uma das maiores contratações da janela. Vai jogar onde o Dudu? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, o Santos, que estava sem treinador desde a demissão de Pedro Caixinha, inclusive precisa pagar uma dívida aí que não é pouco. Meu Deus do céu, gente, 15 a 16 milhões de reais que o Caixinha esperava receber em até 10 dias, porque estava previsto em contrato. Agora o Santos está tentando negociar em parcelas, né? Já tem problemas financeiros. Esses treinadores, cara, eles estão com cada multa rescisória que é um negócio inacreditável. E aí eu entendo muitas vezes, né, o dirigente não conseguir demitir, ter que segurar, às vezes um trabalho que não tá bom e tal. Agora, caramba, 16 milhões de reais pro Pedro Caixinha só de multa rescisória. Vamos lá. E aí o César Sampaio assumiu como interino, a coisa não aconteceu, o Santos vem de derrota, tá na zona do rebaixamento, vice-lanterna inclusive, tá tentando sair dessa situação. O Neymar não voltou ainda, não se sabe quando vai voltar. E aí o Santos resolveu inovar. E anunciou a contratação da comissão técnica inteira do Tite. O Kleber Xavier, que era o auxiliar do Tite desde que o Tite começou a carreira, isso tem 25 anos para mais, o Kleber Xavier anunciou no ano passado que iria seguir a carreira de técnico, voo solo, né? Carreira solo. Dissociando o seu nome do técnico Tite. Por quê? Porque o Matheus Bach, filho do Tite, que inclusive jogou bola, né, no futebol universitário dos Estados Unidos, depois fez vários cursos fora do país, inclusive, se aperfeiçoou na profissão, é natural que ele gerasse uma aproximação maior com o Tite. O Kleber Xavier sempre foi o fiel escudeiro do Tite, mas o Matheus acabou ocupando essa posição. O Kleber, entendendo que o Matheus estava mais próximo do Tite do que ele, e resolveu seguir a carreira de técnico depois de todos esses anos de experiência. Mas o Kleber ainda não pegou nenhum time. Ele ainda não trabalhou como treinador. O próprio Matheus Bach, que era um entusiasta do retorno do Tite para o Corinthians, para que ele pudesse voltar a trabalhar, foi quem noticiou a todos no início da semana passada, dizendo que o Tite não voltaria para o Corinthians por conta de um problema de saúde mental, inclusive, que ia cuidar da saúde, e o Matheus tinha revelado a pessoas que ele, então, gostaria de ele seguir a carreira, dele seguir trabalhando também como treinador, para que, enfim, né, seguisse a sua profissão e não sabendo quando é que o Tite retornaria. Pois o Santos pegou o Kleber Xavier, o Matheus Bach, o Fábio Masserejan, que é um preparador físico dos melhores que o país tem há muitos anos e trabalha há anos com o Tite, e terá no Santos a comissão técnica formada também pelo César Sampaio, que era o técnico interino, que é da comissão permanente e que era auxiliar do Tite na Copa do Mundo. Olha que loucura. Então toda a comissão técnica do Tite estará no CT Rei Pelé, na Vila Belmiro. O Kleber Xavier, então, iniciará sua trajetória como técnico de futebol, pela primeira vez sendo o protagonista, tendo como auxiliar o filho do Tite, o Matheus Bach, o Fábio Masserejan e também o apoio do César Sampaio, que já é um cara presente lá no Santos. Que loucura! Não deixa de ser inovador. Claro que existe uma esperança, nos bastidores já se diz isso, né? Tava lendo o meu amigo André Hernan, de que o Tite, ao se recuperar, decida abraçar o projeto Santos. Mas isso, obviamente, não está confirmado, não é uma garantia, não se sabe se isso realmente vai acontecer, não se sabe quanto tempo o Tite vai ficar parado, e enquanto isso a comissão técnica dele vai trabalhar no Santos. Cara, não deixa de ser curioso, o futebol brasileiro ele nos surpreende a cada instante, né? Eu acho que o César Sampaio tem, enfim, tem condições, mas é que o Santos tem muitas limitações, né? Então essa comissão técnica, ela é uma comissão técnica muito conhecedora, inclusive, da situação de Neymar. E provavelmente, o Neymar participou dessa decisão, porque todos esses caras são caras que trabalharam com o Neymar na seleção brasileira e sabem do histórico de lesões, de problemas físicos, e
E tem tudo a ver, né? Para que esses caras estejam mais próximos do Neymar, para que o Neymar possa voltar, né? E desempenhar o seu futebol e também que eles possam recuperar o Santos. O Santos está numa situação delicadíssima de tabela, de momento, né? Houve inclusive uma invasão facilitada, ao que tudo indica, no CT, jogadores correndo, uma loucura, né, cara? É lamentável o que acontece nesse tipo de coisa e é um ambiente que vai gerando todo aquele impacto negativo para um clube que recém voltou da Série B e, cara, tá preocupado em voltar para lá de novo, né? O Santos. O Santos que agora contratou a comissão técnica do Tite sem o Tite. É isso que tá acontecendo lá no Santos. Vamos falar do Vasco da Gama, que demitiu Fábio Carille, que foi campeão da Série B com o Santos. Olha como o futebol brasileiro, ele tem todas as... Ele tem todo um ciclo, né? Um ciclo sem fim que nos guiará. Rei Leão, né? É aquele ciclo que não para. O futebol é cíclico, né? Vejam que eu tô vivendo esse caso lá no Rio Grande do Sul, né? Hoje o Roger Machado tá no Inter e ele já foi do Grêmio. E hoje o Mano Menezes está no Grêmio, que já foi do Grêmio, já passou pelo Inter, voltou pro Grêmio. E eu acho até que Mano e Roger se enfrentaram. Eu acho que se enfrentaram quando o Mano estava no Inter e o Roger no Grêmio. Agora é o contrário. Então é uma loucura, né? O futebol ele vai e volta sempre com os mesmos nomes. E o Fernando Diniz é o nome mais próximo para assumir o Vasco da Gama na saída do Fábio Carille. Um amigo meu me perguntou esses dias o que acontece com o Carille, né, cara? O Carille não conseguiu mais dar uma continuidade positiva na carreira. Bom, o ano passado, no Santos, ele foi vice-campeão paulista com um time que estava na Série B e foi o campeão da Série B. Mas o Santos ainda queria, né, o torcedor queria que o Santos jogasse melhor, porque o Carille, ele é objetivo, ele joga por uma bola, ele tem, enfim, né, o seu estilo de jogo e muitas vezes ele cumpre objetivos, outras vezes não. O time do Vasco é muito limitado também. E aí você muda da água pro vinho, né? Porque aí sai o Carille, né, que o torcedor não queria mais, porque não sei o quê, nunca foi uma unanimidade, e vem o Fernando Diniz. E o Pedrinho já deu a entender na declaração, né, depois do último jogo, né, na derrota para o Cruzeiro, que ele disse, né, vamos buscar um treinador com imposição, que tenha a bola, e ele gosta muito do Diniz, né? E o Diniz realmente procura esse tipo de jogo nas suas equipes. Ele já passou pelo Vasco, quando o Vasco estava na Série B em 2021 e foram apenas 12 jogos. O Diniz também já passou pelo Santos recentemente. E o Diniz, cara, vem de trabalhos assim... o Cruzeiro, muito rápido, não conseguiu dar jeito no Cruzeiro. Bom, ninguém tá conseguindo dar jeito no Cruzeiro. Seleção brasileira, ninguém tá conseguindo dar jeito na seleção brasileira. Fluminense, né? Mas aí teve o Cruzeiro até depois, né? Mas o Fluminense, ele teve um momento mágico, né? Que foi talvez um dos melhores momentos da história, ou melhor momento da história do Fluminense, né? Aquele time campeão da Libertadores. E depois, no ano subsequente, ele estava em zona de rebaixamento e enrolado e não conseguia mais fazer o time jogar. E aí vai o Mano Menezes. Olha que loucura, né? As coisas vão e voltam. E aí o Diniz agora tá sendo cotado no Vasco. Cara, o jeito de jogar do Diniz, a gente conhece, né? E vai ser interessante esse desafio. Porque como ele vai conseguir implementar o seu jogo nesse time do Vasco? Com essa situação preocupante e tudo mais, com as características que ele terá lá naquele time. Vamos aguardar. Fernando Diniz, muito próximo de assumir o Vasco da Gama. E para fechar, voltando ao Cruzeiro, Dudu. O Dudu, cara, ele foi uma das grandes contratações da última janela, ele e o Gabigol, os dois estão no banco de reservas, aliás, estavam, o Dudu nem mais relacionado está e já está definitivamente fora dos planos do Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro que está tentando resolver uma situação lá, porque o Cruzeiro também é um barril de pólvora, impressionante. E tem lá o Pedro Lourenço, o dono da SAF, que é um cara, digamos assim, peculiar, vou usar esse adjetivo, que conversando com torcedores do Cruzeiro, vazou uma imagem, né, em que os torcedores perguntaram e ele fez esse gesto aqui, ó, do tipo, vai embora. É claro que isso não pegou bem com o staff do Dudu, o Alexandre Matos está tentando resolver esse incêndio e a tendência é uma rescisão, né, é você entrar num acordo, ele tem contrato até o fim de 2027, um puta salário, mas o técnico não quer mais usar, e o técnico ganhou carta branca para fazer as mudanças necessárias, é um cara que semifinal de Champions, né? Trabalhou no Mônaco, trabalhou em grandes clubes. É um cara que chegou para tentar resolver, chegou com esse cartaz, com esse respaldo. Só que aí você tem esse ônus, né? Ele tá botando quem ele quer para jogar, independentemente do currículo, do contra-cheque. E aí tem investimento que você faz que daqui a pouco não dá certo. Então, o Dudu, nesse momento, depois de ter reclamado, né?
por que saiu do time, não sei o quê, teve um problema interno lá, ele simplesmente foi retirado, não tá mais sendo relacionado, não tá mais nos planos e, cara, vai ficar livre no mercado. Só que aí eles vão ter que pagar uma multa, sei lá o que vai acontecer. A questão é, ele só pode jogar agora, porque ele só pode fechar com o clube. Na verdade, ele pode fechar com qualquer clube, mas ele só poderá entrar em campo depois do dia 10 de junho. Vai ficar um tempinho parado, mas tudo bem, já pode fechar, já ir treinando e tudo mais. Quem vai pagar hoje o que o Dudu ganha ou quer ganhar no futebol brasileiro? Ou ele vai ter que baixar a pedida. Qual clube vai contratar o Dudu? Para onde o Dudu pode ir? O Dudu ainda é um jogador, eu acho que não dá pra gente aposentar. O Dudu acho que tem 32, 33 anos no máximo. Vamos lá, né? Eu acho que é um jogador que, ok, os últimos anos dele, ele teve uma lesão grave no Palmeiras, tentou voltar, o Abel não estava muito afim, aí ele procurou o Cruzeiro, coisa também não aconteceu, mas é um jogador que acho que tem mercado. Não pelo que ele ganha, quer ganhar ou que o Cruzeiro estava pagando. Mas se ele reduzir a pedida, eu acho que tem mercado. Caberia no seu time? Comenta aqui, comente aí, Diniz no Vasco e também o Santos com o Tite e sem o Tite. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!